Homem-Aranha 4! Sam Raimi, o nome por trás da lendária trilogia do Homem-Aranha, nos apresentou Tobey Maguire como Peter Parker definitivo. O primeiro filme foi um estrondo, arrecadando 825 milhões de dólares. Na sequência, vieram os favoritos dos fãs, Homem-Aranha 2 em 2004 e o terceiro filme em 2007. Quando todos esperavam ver Tobey vestindo o uniforme mais uma vez no aguardado Homem-Aranha 4, as coisas desandaram. Raimi queria que esse quarto filme fosse a obra-prima do teioso, mas a Sony já estava pensando em um reboot. O projeto chegou a ser real. A produção começou a ser planejada com o roteirista David Koepp antes mesmo do terceiro filme estrear. Em 2009, a Sony até anunciou no Twitter a data de lançamento, 6 de maio de 2011. A esperança dos fãs foi lá no alto, mas o filme nunca viu a luz do dia. Mas o que a gente sabe sobre ele? A gente sabe que o vilão principal seria o Abutre, e provavelmente veríamos a transformação completa do Dr. Connors no Lagarto. Havia planos para vários membros do Sexteto Sinistro enfrentarem o Homem-Aranha, e rumores fortes diziam que Bruce Campbell finalmente apareceria como Mistério. A batalha contra o Abutre prometia ser brutal. Os criadores revelaram que o Aranha arrancaria as asas do vilão, mas pouparia sua vida. Porém, com a morte eventual do Abutre, a ideia era que a filha dele, Adrian Toomes, assumisse o manto em busca de vingança num possível Homem-Aranha 5. Roteiristas de peso passaram pelo projeto. Jeffrey Henderson, que trabalhou na produção, confirmou storyboards onde Abutre e o Mistério cruzavam o caminho do herói. Também veríamos o Shocker, o Rhino e até o Gatuno. Se fosse do jeito do Raimi, teríamos tudo isso em live action. Mas o roteiro passava por constantes problemas e reescritas, e a equipe dos efeitos visuais não conseguia acompanhar os prazos. A Sony tentou salvar o projeto várias vezes, mas sem sucesso. No fim, decidiram cancelar tudo, encerrar a era Sam Raimi e reiniciar a franquia do zero. Demolidor 2! A história do Demolidor sempre fascina. O jovem que perde a visão num acidente radioativo, mas ganha sentidos sobre-humanos, treina artes marciais e vira o terror do rei do crime. Mas por que esse personagem demorou tanto para ter justiça nas telas? Vamos lembrar o que foi cancelado. Em 2003, Ben Affleck viveu Matt Murdock num filme produzido pela Fox. O estúdio tinha os direitos, mas o filme teve uma performance mediana. Enquanto isso, X-Men Quarteto Fantástico explodiu nas bilheterias, deixando o Demolidor na geladeira. Ben Affleck se recusou a voltar para o papel, mas quando o Homem de Ferro estourou, a Fox sentiu a pressão para não perder os direitos do personagem. Eles precisavam de um reboot, inspirados pelo sucesso de Batman Begins. Só em 2011 a coisa andou. David Slade, diretor de Crepúsculo Eclipse, foi contratado. A promessa era um filme sombrio, violento e perfeito para o personagem. Mas Slade abandonou o barco antes das filmagens começarem. O tempo estava acabando e os direitos estavam prestes a voltar para a Marvel. Foi aí que o diretor, Joey Carnahan, propôs uma ideia insana. Uma trilogia ambientada nos anos 70 e 80, com estilo thriller policial e guiada pela música da época. O primeiro filme, Demolidor 73, seria puro rock clássico. O segundo, em 79, seria punk rock. E o terceiro, em 85, teria uma vibe new wave. A ideia era incrível, mas o timing foi péssimo. O prazo expirou, a Marvel não quis renovar com a Fox e assim recuperou o personagem. O resultado disso nós vimos depois, a aclamada série da Netflix, que durou 3 temporadas. Mas a gente sempre vai se perguntar, como seria essa versão estilosa e retrô que a Fox deixou escapar? X-Men Origins, Magneto. Eric Lehnsherr, o Magneto, é sem dúvida o arqui-inimigo definitivo dos X-Men, um dos mutantes mais poderosos e complexos que existem. Tanto Ian McKellen quanto Michael Fassbender entregaram atuações lendárias no papel. Mas você sabia que quase tivemos um filme só dele? Antes da Fox decidir explorar a origem do Wolverine, o plano era lançar X-Men Origins Magneto. A ideia era mergulhar fundo na história desse personagem, que muitas vezes tem mais razão do que os heróis. O projeto foi longe. Em 2006, o filme foi anunciado. David Goyer, que escreveu a trilogia Blade e Batman Begins, seria o diretor. O roteirista Sheldon Turner chegou a finalizar um script. A trama focaria na juventude de Eric, um sobrevivente do Holocausto caçando seus opressores e tentando libertar os mutantes. Ao contrário de vilões genéricos, Magneto é sábio, lógico e também trágico. Então, o que aconteceu? O roteiro era muito bom, mas a Fox mudou de direção. Em vez de um filme solo, eles pegaram a história de origem do Magneto e fundiram com a do Professor Xavier.
O resultado disso foi X-Men Primeira Classe, lançado em 2011. Os fãs ficaram divididos. Por um lado, Primeira Classe é um ótimo filme. Por outro lado, perdemos a chance de ver um estudo de personagem mais sombrio e focado num anti-herói, algo que o cinema de heróis raramente faz. No fim, a complexidade do Magneto acabou diluída em filmes de equipe, mas Fassbender garantiu que o personagem continuasse inesquecível até X-Men Apocalipse em 2016. O espetacular Homem-Aranha 3. Se você ficou chocado quando o espetacular Homem-Aranha 3 foi cancelado, sabia que não está sozinho? A franquia liderada por Andrew Garfield e dirigida por Mark Webb tinha planos gigantescos. A Sony não estava para brincadeira. Depois do sucesso financeiro dos dois primeiros filmes, eles já tinham datas marcadas. O terceiro filme sairia em 10 de junho de 2016 e o quarto filme em 4 de maio de 2018. E o que veríamos nessas sequências? Provavelmente muita coisa. Paul Giamatti voltaria como um Rhino. Havia fortes rumores de que Felicity Jones assumiria o manto da Gata Negra. E pasmem, existia planos para trazer Gwen Stacy de volta, possivelmente adaptando a saga de Spider-Gwen. Estava tudo pronto, mas Andrew Garfield acabou sendo dispensado, e o motivo é, no mínimo, curioso. Tudo rolou aqui no Brasil durante a Copa do Mundo de 2014. Havia um evento de gala da Sony, onde Kaz Hirai, o chefão do estúdio, anunciaria Andrew como a estrela do terceiro filme. O problema? Andrew tinha acabado de chegar de um voo longo, disse que não estava se sentindo bem e cancelou sua aparição em cima da hora. O roteiro do evento teve que ser mudado às pressas. Os executivos da Sony consideraram isso uma falta de profissionalismo imperdoável. O clima azedou de vez. Como resultado, os filmes foram cancelados e o ator foi desligado do papel. Foi esse incidente que abriu as portas para o acordo histórico entre a Sony e a Marvel, permitindo que o Homem-Aranha entrasse no MCU com Tom Holland. O Incrível Hulk 2. Lembra de 2008? Quando o Incrível Hulk estreou, foi uma surpresa ver o Edward Norton dando uma profundidade humana ao monstro. Ele foi excepcional no papel e falava abertamente sobre uma sequência, mas mais de uma década se passou e nada. O que rolou nos bastidores? Basicamente, um choque de egos e problemas contratuais. Primeiro, a visão criativa. Norton era fã fanático dos quadrinhos e co-escreveu o roteiro. Ele queria que o Hulk tivesse o mesmo tratamento sombrio e realista que Christopher Nolan deu ao Batman. Mas a Marvel Studios ainda estava engateando e não tinha definido seu estilo. O final do filme ficou ambíguo de propósito, porque nem o diretor sabia se o Hulk seria vilão ou herói em Vingadores. A relação azedou de vez na ilha de edição. Cerca de 70 minutos de filmagem foram cortados contra a vontade do ator. A briga foi feia e vazou para a imprensa. Resultado, em 2010, a Marvel demitiu Norton antes de Vingadores, mas o prego no caixão é burocrático. A Disney comprou a Marvel em 2009, mas os diretores de distribuição dos filmes solo do Hulk ainda pertencem à Universal Studios. Ou seja, a Disney paga para fazer o filme, mas a Universal leva uma fatia enorme do lucro. Para a Disney, essa conta não fecha. Por isso, Mark Ruffalo já avisou, não espere um filme solo do Hulk tão cedo. Motoqueiro Fantasma 3. O Motoqueiro Fantasma teve sua chance. O primeiro filme de 2007 foi um sucesso para a época. Já a sequência, Espírito da Vingança, lançada em 2011, não teve a mesma sorte. Mesmo assim, existia um projeto para o terceiro filme. O título provisório era Motoqueiro Fantasma Amanhecer da Escuridão. Mas ele nunca saiu do papel. O motivo principal é óbvio: dinheiro. O segundo filme foi mal nas bilheterias e massacrado pela crítica. Isso esfriou o interesse do estúdio na hora. Além disso, a equipe debandou. O diretor, Brian Taylor, não quis voltar, e Nicolas Cage, a alma do projeto, tinha uma agenda lotada e outros interesses. Hoje, a gente até sonha com uma participação especial dele no multiverso, mas na época, um filme solo era inviável. Por fim, o cenário mudou, o MCU evoluiu, a Marvel parou de focar em filmes isolados e desconexos para criar um universo interligado. O estilo trash e independente do Motoqueiro Fantasma não se encaixava mais no planejamento da Disney. Por isso, o personagem acabou indo para a geladeira do cinema, e o sonho de ver a trilogia do Cabeça de Fogo virou fumaça. O Justiceiro 2. A história de Frank Castle todo mundo conhece. A máfia mata a família dele e ele decide limpar Nova York usando métodos brutais. Um clássico anti-herói.
Em 2004, o filme estrelado por Thomas Jane tentou trazer essa violência para as telas. Foi um filme sombrio, corajoso e que dividiu opiniões. A crítica não gostou muito, mas os fãs abraçaram. Com um orçamento de 33 milhões, ele arrecadou 54 milhões. Não foi um estouro, mas foi o suficiente para garantir uma sequência. Então, por que o Justiceiro 2 nunca saiu? O projeto recebeu luz verde, mas ficou travado por mais de 3 anos. O motivo? Ninguém conseguia escrever um roteiro decente. A coisa estava tão feia que o diretor do primeiro filme abandonou o barco. A Marvel estava desesperada. Chegaram a cogitar o músico e cineasta Rob Zombie para dirigir, buscando algo visceral e violento, mas a falta de progresso cansou o protagonista. Thomas Jane, vendo que o projeto não ia a lugar algum, desistiu do papel. A sequência foi cancelada e virou um reboot, O Justiceiro em Zona de Guerra, de 2008, com Ray Stevenson. O filme foi um fracasso de crítica e bilheteria. Thomas Jane só voltou a viver o personagem em 2012 no curta independente Dirt Laundry, provando que ele ainda tinha a essência do Frank Castle. Depois disso, só fomos ver uma versão digna de novo com Jon Bernthal na Netflix. Gambit! Desde o ano 2000, os X-Men dominam o cinema, mas um membro essencial da equipe sempre foi deixado de lado. Gambit, criado nos anos 90, Remy LeBeau é aquele mutante estiloso que carrega cartas com energia cinética. A Fox tentou fazer um filme solo dele por anos. Em 2014, o projeto parecia real. Em 2016, ficou sério. Channing Tatum foi escalado não só para atuar, mas também para escrever o roteiro. Ele estava apaixonado pelo projeto. Tatum e seu parceiro criativo, Ray Caroline, queria dirigir o filme. Eles tinham uma visão clara, mas o estúdio da Fox barrou. O estúdio achava que eles não tinham experiência suficiente para uma produção desse tamanho e queria diretores veteranos. Em entrevistas recentes, Tatum explicou por que tudo desmoronou. Primeiro, a falta de experiência na direção. Segundo, o tom do filme. O roteiro era boca suja, violento e cômico. A Fox ficou com medo porque já tinha Deadpool fazendo exatamente isso. Eles não queriam dois filmes iguais na mesma franquia. E o golpe final, a fusão da Disney com a Fox em 2019. A Disney queria reiniciar os X-Men do zero e engavetou todos os projetos antigos da Fox. O resultado? O filme do Gambit morreu na praia. Mas a gente viu ele em live action na participação rápida de Taylor Kirsch em X-Men Origins Wolverine e também em Deadpool e Wolverine com Channing Tatum. Venom com Topher Grace. Todo mundo lembra da estreia de Venom em Homem-Aranha 3 com Topher Grace no papel de Ed Brock. Apesar das críticas mistas, o personagem tinha potencial, tanto que logo em 2008 um spin-off começou a ser escrito. Em 2009, o roteiro estava pronto. A ideia era seguir uma linha realista e sombria, inspirada no sucesso absurdo do Coringa de Heath Ledger. Se o vilão do Batman faturou alto, por que o Venom não poderia? A proposta era abraçar o lado anti-herói e a natureza caótica da simbiose. Mas havia um problema: Topher Grace. O estúdio e os diretores de elenco não tinham certeza se ele tinha presença suficiente para carregar um filme solo nas costas. Além disso, a saída de Sam Raimi da franquia Homem-Aranha deixou tudo incerto. O projeto tentou sobreviver. O diretor, Gary Ross, foi chamado para reescrever o roteiro. Em 2014, surgiu um rumor explosivo. O filme se chamaria Venom Carnificina e teria Jim Carrey no papel do vilão Cletus Cassidy. Porém, o fracasso de O Espetacular Homem-Aranha 2 em 2015 mudou tudo. A Sony correu para fazer um acordo com a Marvel e levar o Aranha para o MCU. O projeto do Venom de Topher Grace foi engavetado de vez. Anos depois, o filme renasceu com Tom Hardy, abraçando a violência e o humor. Mas fica aí a curiosidade: como teria sido Jim Carrey como Carnificina enfrentando o Venom dos anos 2000? Quarteto Fantástico 3. O Quarteto Fantástico sempre teve uma base de fãs leal, e é impossível esquecer que, antes de ser o Capitão América, Chris Evans foi o nosso Tocha Humana. O primeiro filme de 2005 fez muito dinheiro, 333 milhões de dólares. A crítica bateu forte, mas o público compareceu. A sequência, em 2007, trouxe o Surfista Prateado e melhorou muito os efeitos visuais e a ação, embora a direção de Toy Story ainda dividisse opiniões. O que poucos sabem é que existia um plano ambicioso para o futuro. O diretor queria fazer mais 2 filmes. A ideia era introduzir o Pantera Negra, os Inumanos e a invasão dos Skrulls muito antes do MCU pensar nisso. O elenco principal, incluindo Jessica Alba e Chris Evans, já tinha contrato assinado para o terceiro filme.
Então, por que tudo parou? Dois motivos: custo e concorrência. Apesar da bilheteria boa, o lucro não foi astronômico, e animar o Surfista Prateado e os poderes da equipe custava uma fortuna. Fazer um terceiro filme cheio de novos heróis seria um risco financeiro gigante para a Fox. E para piorar, em 2008 o Homem de Ferro estreou e mudou o padrão de qualidade dos filmes de heróis. Perto do que a Marvel estava começando a fazer, o quarteto da Fox parecia datado. O estúdio ficou com medo e cancelou tudo. Tentaram de novo em 2015 com aquele reboot desastroso, mas não deu certo. A boa notícia? Agora a família está nas mãos da Marvel Studios, e se tem alguém que sabe lidar com super-heróis, são eles. Homem-Formiga, de Edgar Wright. Hoje a gente adora o Homem-Formiga do Paul Rudd, dirigido pelo Peyton Reed. É divertido, tem sucesso e estrelas como Michael Douglas. Mas a verdade é que esse filme carrega uma das maiores polêmicas da Marvel. Originalmente, ele seria dirigido por Edgar Wright, o gênio por trás de Baby Driver e Scott Pilgrim. O projeto começou cedo, lá em 2006. Wright passou anos desenvolvendo um roteiro com sua assinatura visual única e humor rápido. O lançamento estava previsto para 2014, mas quando a produção estava prestes a começar, o clima pesou. A Marvel Studios, já gigante, começou a exigir mudanças no roteiro para encaixar o filme na fórmula do MCU. Wright não aceitou, ele tinha uma visão autoral e não queria fazer apenas mais um filme de super-heróis. As diferenças criativas foram inconciliáveis e o projeto foi abandonado. Foi um balde de água fria para os fãs e uma dor de cabeça para o estúdio. Peyton Reed foi chamado às pressas para assumir a direção e o filme saiu em 2015. Ficou bom? Ficou, mas a gente até hoje se pergunta quão insano teria sido o Homem-Formiga do Edgar Wright. Sexteto Sinistro. O Sexteto Sinistro é um sonho de consumo de qualquer fã do Homem-Aranha. Dr. Octopus, Electro, Mistério, Kraven, Homem-Areia e Abutre juntos para destruir o herói. E a Sony quase fez isso acontecer. Em 2013, eles anunciaram que Drew Goddard dirigiria o filme do grupo. Lembra da cena pós-créditos de O Espetacular Homem-Aranha 2? Aquilo não foi um enfeite. As asas do Abutre e os braços do Octopus aparecendo ali eram um prelúdio desse filme. A data de estreia já estava marcada, novembro de 2016. A proposta era ousada, uma história de redenção para os vilões. O roteiro era tão focado neles que nem se sabia se o Homem-Aranha apareceria de fato. Seria algo como um esquadrão suicida da Sony, mas aí veio o acordo histórico. A Sony apertou as mãos da Marvel Studios e o Homem-Aranha foi para o MCU e todo o universo expandido de O Espetacular Homem-Aranha foi cancelado. No lugar do sexteto, a Sony investiu nos filmes solos de Venom e Morbius. Anos depois, em Homem-Aranha Se Volta Pra Casa, finalmente vimos esses vilões juntos na tela. Shang-Chi 2. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis estreou em 2021 e foi um sucesso instantâneo. Simu Liu brilhou no papel e o diretor, Destin Daniel, logo assinou para uma sequência e um spin-off. Parecia o início de uma nova era. A gente estava doido para saber o que viria a seguir. Lembra das cenas pós-créditos? Shang-Chi e Kate se reunindo com Wong, Bruce Banner e a Capitã Marvel. A sequência partiria daí, investigar a origem dos anéis, talvez conectando tudo com armas celestiais ou dimensão de Ta Lo. Tudo indicava que Shang-Chi seria a peça-chave nos próximos filmes dos Vingadores, como a Dinastia Kang e Guerras Secretas, previstos para 2026. Mas, segundo rumores, o projeto foi para a geladeira, e o motivo seria polêmico. Tudo teria desandado após o cancelamento do filme da Batgirl pela Warner. Simu Liu tweetou ironizando a situação, o que gerou um debate enorme sobre a cultura do cancelamento. A narrativa que corre é que a Disney, preocupada com o controle de qualidade e imagem, decidiu cortar as asas da franquia Shang-Chi. O próprio ator confirmou nas redes sociais que a Disney estava tomando medidas drásticas. Num mês onde até a Supergirl foi cancelada pela concorrência, os fãs da Marvel também sentiram um golpe. O futuro do mestre do Kung Fu agora é uma incógnita. Inumanos! O projeto dos Inumanos é um dos maiores contos de advertência da Marvel. Anunciado com pompa em 2014, o filme faria parte da fase 3 do MCU. A ideia era expandir o universo cósmico e apresentar essa família real super poderosa. Mas o filme foi cancelado oficialmente em 2018. E o que deu errado? Basicamente, falta de planejamento e brigas internas. Quando anunciaram o filme, a Marvel não previu como o universo cresceria rápido. Com a chegada do Homem-Aranha e o sucesso de outros heróis, a agenda ficou lotada. Os Inumanos foram empurrados para a fase 4.
depois sumiram do calendário. O estúdio e os criativos não se entendiam, roteiristas entravam e saíam, e ninguém tinha uma visão clara de como adaptar personagens tão complexos. A solução foi o famoso Prêmio de Consolação. Tiraram o projeto do cinema e transformaram numa série de TV de 8 episódios. O resultado, a gente já sabe, foi um desastre de crítica e público, cancelado rapidamente. A lição que fica é clara: anunciar um filme antes de ter um roteiro sólido é um risco enorme. Os Inumanos tinham um material rico nos quadrinhos, mas a falta de direção nos bastidores enterrou a chance de vê-los brilhando na tela grande. Surfista prateado! Visual cromado, prancha voadora e poderes cósmicos. Ele é visualmente incrível e todos lembram dele salvando o dia nos filmes do Quarteto Fantástico. Mas a história mais louca desse personagem quase aconteceu em 1980. O produtor Lee Kramer queria fazer um filme solo dele, mas não um filme qualquer, uma ópera rock espacial. A ideia era misturar a grandiosidade de 2001, Uma Odisseia no Espaço, com rock and roll contemporâneo. Para a trilha sonora, Kramer foi atrás de ninguém menos que Paul McCartney, e pasmem, o ex-Beatle estava interessado no projeto. Stan Lee escreveu o roteiro. A trama mostraria o surfista vindo à Terra para servir Galactus, mas se encantando com a humanidade e mudando de lado. O Quarteto Fantástico nem apareceria, e tem um detalhe bizarro. Kramer queria sua namorada na época, a cantora Olivia Newton-John. Para isso, Stan Lee teve que inventar uma versão feminina do surfista só para ela. O filme nunca saiu do papel, mas convenhamos, uma ópera rock com Paul McCartney e Olivia Newton-John teria sido no mínimo mais memorável que o reboot do Quarteto Fantástico de 2015. O filme solo da Treinadora. Se você não conhece a Treinadora, você está perdendo um dos conceitos mais legais da Marvel. O poder dela é assustador, reflexos fotográficos. Ela não tem super força, mas consegue copiar o estilo de luta de qualquer um. Capitão América, Pantera Negra, Gavião Arqueiro, ela luta igual a todos eles. Essa premissa é perfeita para o cinema, e quase aconteceu. Lá em 2008, o diretor Joey Carnahan planejou um filme solo da Treinadora. A ideia era focar na origem brutal da personagem. Provavelmente veríamos a história que o MCU só tocou de leve: o pai dela, Dreykov, a enviando para a Sala Vermelha, a lavagem cerebral e a transformação física e mental em uma arma viva, controlada por chips. Mas a parte mais empolgante desse projeto cancelado era o oponente. O filme serviria para introduzir o Cavaleiro da Lua. E imagine só, um combate entre a mímica perfeita da Treinadora e a loucura imprevisível do Cavaleiro da Lua. Teria valido cada centavo. Infelizmente, o tempo passou, o MCU seguiu outro caminho e a chance de ver esse roteiro específico nas telas é praticamente zero. Blade 4! Faz quase 20 anos que vimos o Blade nos cinemas pela última vez, e a gente está desesperado. Só para refrescar sua memória, ele é meio humano, meio vampiro e imune à luz do dia e ao alho. Wesley Snipes imortalizou o personagem na trilogia que começou em 1998 e terminou em 2004. Os fãs pedem um Blade 4 desde então, e parecia que finalmente ia acontecer. A Marvel anunciou um novo filme com data de estreia para novembro de 2023. A expectativa para a San Diego Comic era gigante, mas, para a angústia de todos, o projeto desandou. A produção foi paralisada. O motivo? O diretor, Bassan Terek, abandonou o barco. Ele disse que a experiência com a Marvel foi ótima e continuou como produtor executivo, mas a cadeira de diretor ficou vazia. Sem um capitão, o navio parou. A Marvel agora corre contra o tempo para encontrar um substituto que entenda o peso desse personagem. O filme não foi cancelado, mas entrou num atraso indefinido. Para quem já esperou 2 décadas, esperar mais um pouco não mata, mas o medo de que o projeto nunca saia do papel continua assombrando os fãs. Gata Negra e Sabre de Prata. Esse era o título do filme que uniria a Gata Negra e a Sabre de Prata, duas personagens icônicas do universo do Homem-Aranha. A estreia estava marcada para 2018, mas o filme evaporou. E por que não deu certo? Basicamente, conflito de visões. A diretora, Gina Prince, queria fazer um filme focado nas personagens. A ideia era uma comédia de parceiros, duas rivais que se odeiam, mas são obrigadas a trabalhar juntas numa missão. Algo ali mais íntimo e divertido. O estúdio pensava diferente. Eles queriam um blockbuster de ação genérico para atrair as massas. Esse desacordo fez a diretora pular fora. Além disso, o timing era péssimo. Olha o cenário de 2018.
O MCU estava no auge com Vingadores, Guerra Infinita e Pantera Negra. A concorrência ainda tinha Deadpool 2 e Homem-Formiga e a Vespa. O mercado estava saturado de sucessos gigantescos. O estúdio provavelmente olhou para a Gata Negra e Sabre de Prata e pensou: será que vale a pena investir milhões nisso agora? A resposta foi não. No meio de tantos titãs, o projeto parecia não ter força para se destacar e acabou engavetado. Lobisomem na Noite. O Lobisomem na Noite é um clássico cult. Nos anos 70, essa HQ de terror apresentou Jack Russell, um jovem que herda a maldição da licantropia. Apesar de ter fãs fiéis, a série original teve vida curta. E por que nunca vimos um grande filme de sucesso ou uma franquia longa dele antes? A resposta gira em torno de 3 fatores. Primeiro, dinheiro. Como qualquer negócio, quadrinhos e filmes dependem de vendas explosivas. Se os números não fecham, o cancelamento é certo. Segundo, o nicho. Terror nos quadrinhos de herói sempre foi algo arriscado. Talvez a história fosse específica demais, sombria demais e não conversasse com um grande público da época. Terceiro, o momento da indústria. O mercado é instável. O personagem pode ter sido apenas uma vítima de tendências que mudaram rápido demais, deixando o lobisomem sem lugar ao sol. Ainda assim, Jack Russell provou que tem força, sobrevivendo na memória dos fãs de horror por décadas, mesmo sem o status de um Vingador. Os Saqueadores. Com o sucesso de Guardiões da Galáxia Volume 3 e a série do Groot, James Gunn provou que sabe o que faz, mas existe um projeto dele que ficou pelo caminho. Lembra da cena pós-créditos do Volume 2? Aquela que reuniu um elenco de peso? Sylvester Stallone, Ving Rhames, Michelle Yeoh e até a voz da Miley Cyrus. Eles eram saqueadores originais. A ideia ali não era só um easter egg. James Gunn revelou que tinha planos reais para uma série focada nesse grupo. Ele conversou com o chefão da Marvel, Kevin Feige, e disse assim: se o primeiro filme for um grande sucesso, a gente conversa. Bom, o filme foi um dos maiores sucessos da história do estúdio, mas estranhamente, o projeto dos saqueadores desapareceu. Gunn confirmou que chegou a apresentar a ideia e o roteiro para o estúdio, mas nada aconteceu. Nenhuma notícia, nenhum anúncio. Pelo visto, a ideia morreu na gaveta. Os fãs ficaram com a fofura de Eu Sou Groot para se distrair, mas a chance de ver Stallone liderando uma equipe cósmica na TV parece ter ido para o espaço. Outros filmes dos X-Men cancelados. Quem nunca sonhou em ser um mutante? A franquia X-Men marcou gerações, mas nem todos os projetos saíram do papel. A lista de cancelamentos é grande. Vamos ver alguns. Primeiro, o Homem Múltiplo. Jamie Madrox, o mutante que cria duplicatas de si mesmo. Em 2017, anunciaram um filme dirigido por Simon Kinberg e estrelado por James Franco. Parecia promissor, mas o projeto entrou num limbo e nunca mais tivemos notícias. Segundo, X-Force. Esse é doloroso. Anunciado em 2013 como um spin-off violento, teria Cable, Dominó e Apache, com direção de Drew Goddard. Em 2020, a Disney até disse que estava desenvolvendo algo para o novo MCU, mas até agora, silêncio total. Terceiro, Kitty Pryde, a nossa querida Lince Negra. Tim Miller, o diretor do primeiro Deadpool, estava escalado para comandar um filme solo dela em 2017. Teria sido incrível ver Kitty como protagonista, mas o filme morreu na praia. E por último, Laura, a X-23. Depois do sucesso estrondoso de Logan, o diretor, James Mangold, queria fazer um filme focado no clone do Wolverine. Seria uma história independente e brutal, e infelizmente nunca passou das conversas de bastidores. A série animada adulta do Deadpool. O Deadpool do cinema é um fenômeno, graças ao Ryan Reynolds e à classificação para maiores. Mas você sabia que quase tivemos uma série animada adulta dele na TV? O projeto era um sonho, 10 episódios escritos por Donald Glover e seu irmão Stephen Glover. A produção seria uma parceria entre a Marvel e a canal FX. Então, por que cancelaram? A justificativa oficial foi a clássica, diferenças criativas. Mas os bastidores pegaram fogo. Donald Glover chegou a ser acusado de vazar o roteiro do episódio piloto na internet. Ele confirmou que a ruptura foi forçada, e o CEO do canal FX lavou as mãos. Ele disse que o canal adorava o projeto e os roteiros dos irmãos Glovers, mas a decisão final foi da Marvel. Aparentemente, a Marvel achou a visão deles ousada demais, ou fora do controle rígido que eles gostam de ter sobre seus personagens. O resultado? O projeto foi para o lixo, e os fãs ficaram sem ver essa versão insana do mercenário tagarela. Quarteto Futuro. O Quarteto Futuro, ou Power Pack,
foi uma febre nos quadrinhos da Marvel nos anos 80 e 90. A premissa é simples e genial. 4 irmãos crianças que ganham superpoderes e formam uma equipe. Apesar de ter fãs nostálgicos, o filme nunca saiu. E por quê? Primeiro, o medo do fracasso. A Marvel achava que, apesar de uma base fiel, a história não atrairia o grande público e o custo não compensaria. Segundo, prioridades. Com tantos heróis na fila, o grupo acabou ficando para trás. É uma pena, porque a vibe seria perfeita, lembrando muito Pequenos Espiões, mas com poderes de verdade. A boa notícia, Kevin Feige, chefão da Marvel, já disse que ainda tem interesse na propriedade. Então, ainda existe uma chance de vermos essas crianças salvando o mundo do cinema. Nick Fury! Tem como imaginar o MCU sem o Nick Fury do Samuel L. Jackson? Impossível. Os fãs pedem um filme solo dele há anos, e rumores não faltaram. Existia um plano concreto de fazer um spin-off focado nele, que se conectaria com a trama de Capitão América 2, mas a ideia foi engavetada, e a Marvel preferiu usar o personagem em participações e depois levar o foco para a televisão com Invasão Secreta. O curioso é que o próprio Samuel L. Jackson já disse em entrevistas que o Nick Fury não precisa de um filme solo. A gente discorda. Imagine um thriller de espionagem sem limites, focado na vida dele. Seria incrível, mas como nada oficial foi anunciado até hoje, parece que o trem dessa oportunidade já partiu. Falcão Noturno! O Falcão Noturno é um clássico lado B da Marvel, criado em 1971. Ele voa, é mestre em combate e já fez parte dos Defensores e do Esquadrão Supremo. Houve conversas sérias nos bastidores para um filme independente focado nele. A história tinha tudo para ser boa. Poderiam explorar a origem dos poderes deles vindos do Grão-Mestre, e principalmente o arco dele começando como vilão e buscando redenção. Seria uma abordagem diferente, focando no lado errado da lei antes de virar herói. Mas o projeto nunca passou do estágio de discussão nas salas de reunião e acabou esquecido no vasto catálogo da editora. Pantera Negra, versão de Wesley Snipes. E isso pode chocar muita gente, mas nos anos 90, Wesley Snipes tinha um plano ambicioso. Ele queria ser o Pantera Negra. Ele tinha a visão, o carisma e estava no auge da carreira. Então, por que não aconteceu? Basicamente, a tecnologia da época não dava conta. Wakanda exigia um visual futurista e efeitos visuais que o cinema dos anos 90 ainda não conseguia entregar com qualidade. Seria impossível fazer jus aos quadrinhos. Além disso, o projeto sofria com a falta de um diretor e de um roteiro sólido. Como a Marvel não queria perder o astro, eles ofereceram um projeto mais pé no chão e viável, Blade. O resultado foi o primeiro grande sucesso da Marvel nos cinemas. O Pantera Negra teve que esperar a tecnologia evoluir, mas Snipes abriu as portas para tudo que veio depois. Viúva Negra, o filme de David Hayter. David Hayter, o roteirista do primeiro X-Men, tentou fazer um filme solo da Viúva Negra muito antes do MCU existir. Em 2004, ele escreveu um roteiro e estava pronto para dirigir o filme pela Lionsgate. A história era incrível, mostraria Natasha terminando seu treinamento na Sala Vermelha e voltando para casa logo após a queda da União Soviética. O cenário envolvia o caos político e mísseis nucleares perdidos. Mas em 2006, os direitos voltaram para a Marvel e o projeto foi cancelado. O motivo? Medo de bilheteria. Naquela época, filmes de ação com mulheres como Elektra Ultravioleta e Tomb Raider não estavam indo bem. O estúdio achou arriscado demais apostar numa protagonista feminina. Hayter passou mais de um ano trabalhando nesse texto. Ele ainda teve esperanças quando a personagem apareceu em Homem de Ferro 2, mas a Marvel decidiu seguir outro caminho. Uma pena, porque ver a Viúva Negra num thriller de espionagem pós-soviético seria sensacional. Doutor Estranho, de Guilherme Del Toro e Neil Gaiman. Prepare-se para sofrer com o que perdemos. Em 2007, a Marvel recebeu uma proposta dos sonhos, um filme do Doutor Estranho escrito por Neil Gaiman, o criador de Sandman, e dirigido por Guilherme Del Toro, do Labirinto do Fauno. A visão de Gaiman era única. A história não se passaria hoje, mas sim na década de 1920. Stephen Strange seria um cirurgião alcoólatra que sofre um acidente e aprende as artes místicas naquela época. Graças à magia, ele não envelheceria. O filme mostraria ele vivendo até os dias de hoje com mais de 90 anos, mas com aparência jovem. O humor viria do fato dele ser um homem de 1920 tentando lidar com a tecnologia e o mundo moderno. E, infelizmente, a Marvel recusou a ideia, talvez fosse ousada demais para a época. O estúdio preferiu seguir uma direção mais tradicional anos depois, mas imaginar a estética do Del Toro misturada com o texto do Gaiman é algo que deixa qualquer fã triste pelo que não aconteceu.
E se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like. É um gesto muito simples para você, mas muito importante para nós. Até a próxima!